Aleluia. Vamos ler juntos nessa noite aqui, mesmo assentados, para o Senhor nos servir à mesa espiritual. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele?
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa consagrada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O nosso tema de hoje aqui dentro de 1 Coríntios capítulo 10, vai ser esse que está aí no nosso slide, repita depois de mim: edificação espiritual. Tem uma palavra do apóstolo Paulo aqui que nós lemos, nesse capítulo 10, que ele diz assim, cuidado com essa palavra, tá, que está aí no versículo 23, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Não está lendo a Bíblia? Nem todas edificam, tá? Quando Paulo está falando aqui, repete duas vezes aqui, todas as coisas são lícitas, ele não está se referindo a nenhuma coisa ilícita. Ele está se referindo a todas as coisas lícitas, ok? Dentre todas as coisas que nós podemos julgar como lícitas, apesar de lícitas, nem todas convêm e nem todas edificam. E um dos grandes propósitos de Deus na obra da nossa salvação é que nós busquemos, repita, edificação espiritual. E nessa nossa busca por edificação espiritual, amados, nós temos que ir deixando de lado aquelas coisas que não edificam. Bom, pela conversão, a partir da nossa conversão, já é digno de nota que nós abandonamos as coisas ilícitas. Pessoas convertidas não realizam coisas ilícitas. Pessoas convertidas não participam de coisas ilícitas. Agora, uma vez convertidos, já renunciamos às coisas ilícitas. Agora, convertidos, é importante nós discernirmos entre as coisas lícitas o que convém e o que não convém.
o que edifica e o que não. E mesmo que coisas sejam lícitas, mas não sejam convenientes, e não sejam coisas que edificam, nós também temos que deixar essas coisas. Glória a Deus. Lembrando que a santificação, sem a qual ela representa a negação e a renúncia de muitas coisas. Negação e renúncia de coisas ilícitas, todas as coisas ilícitas, e negação e renúncia até de muitas coisas que, mesmo sendo lícitas, não convêm ou não edificam. Glória a Deus. Por quê? Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas que não nos edificam, porque a nossa edificação espiritual é um trabalho extremamente árduo, grande, forte e de grande investimento da parte de Deus em nossas vidas. Deus quer trazer para nós, diga de novo, edificação espiritual. Muito bem. Esse capítulo 10 que nós lemos hoje aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está localizado aqui dentro desse pequeno bloco. Esse pequeno bloco, onde Paulo traz orientações acerca do que nós estamos fazendo aqui. Diga, congregação. Paulo gasta 3 capítulos para dar orientações acerca do que é congregar, ok? Igreja não é um lugar onde nós vamos. Vocês não vieram à igreja hoje à noite. Igreja é o que nós somos. Aqui é um lugar onde nós viemos congregar. Nós não viemos à igreja, nós somos a igreja que viemos à congregação. Viemos congregar. E está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, uma exortação assim: não deixemos de congregar-nos, como está sendo o costume de muita gente por aí. Ao invés disso, pelo contrário, façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Sabia que hoje, esse dia de hoje, 21 de dezembro de 2024, está mais próximo da vinda do Senhor do que ontem? Cada novo dia, nós estamos mais próximos da vinda do Senhor. E Hebreus 10, 25 diz que cada dia, quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, é mais urgente congregarmos. É mais urgente congregarmos. Quando a igreja nasceu no dia de Pentecostes, aqueles primeiros cristãos já sentiram como era urgente congregar, que você pode ler em Atos capítulo 2, que eles congregavam todos os dias. E eles não congregavam todos os dias, porque cada dia era uma campanha de alguma coisa, não. Eles congregavam todos os dias, segundo Atos 2:42, para perseverar na doutrina que os apóstolos ensinavam para eles, para perseverar na palavra de Deus que era ensinada para eles todos os dias. A igreja nasceu congregando todos os dias. E hoje a maioria dos crentes não congrega todos os dias. Mas tem muitos que vê novela todos os dias, que vê filme todos os dias, que assiste série todos os dias, que estão nas redes sociais todos os dias. Mas a congregação não é todos os dias. Como é importante a congregação.
Essas coisas que eu falei aqui, elas podem até ser lícitas. Embora está difícil achar um filme lícito para assistir. Que a boca dessas pessoas nesses filmes aí parece uma latrina suja. Só sai porcaria da boca deles. Isso edifica? Isso edifica? A congregação é muito importante, irmãos. Por isso a Escritura declara: não deixemos de congregar. E a carta aos Hebreus, que fala isso em Hebreus 10, 25, trata desse tema da congregação muito fortemente no capítulo 3, onde está no capítulo 3 declarado que a falta da congregação leva as pessoas ao endurecimento do coração. Porque não estando na congregação, elas estão no mundo, em qualquer lugar, e não estando recebendo as influências que Deus traz na congregação, estão recebendo as influências, as más influências do mundo. E o Salmo 133 declara que é na congregação, é ali que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. A congregação é tão importante que Jesus quis dizer, Jesus que disse assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele quis dar uma ênfase da presença dele na congregação, em Mateus 18, 20, quando ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Jesus está aqui agora no meio de nós. Ele prometeu isso, ele não mente. Aleluia. Olha qual a importância que ele deu à congregação. Reunidos em meu nome, reunidos em congregação. Em congregação. A congregação é muito importante. São 3 coisas, 3 pilares importantes da nossa edificação espiritual, da nossa vida espiritual: a oração, a meditação na palavra e a congregação. Coisas que deveriam ser todos os dias. Já que a congregação não é todos os dias, a oração tem que ser todos os dias, em casa. Mateus 6,6 tem que ser todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Meditação na palavra tem que ser todos os dias. Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Medita uma vez por semana? De dia e de noite. Palavra de Deus. E a congregação deveria ser todos os dias também. Uma vez que eu estava pregando sobre isso, alguém, alguns anos atrás, já tem um punhadinho de anos atrás aí, alguém levantou a mão assim: pastor, mas só tem que ver que aquela igreja, né, que reunia todos os dias, lá depois do Pentecostes, né, aqueles eram outros tempos. Eu falei: é verdade, irmãos, eram outros tempos. Eram tempos em que não existia energia elétrica, não existia água encanada, não existia asfalto nas ruas, não existia carro, não existia avião, as pessoas andavam, não existia nem sapato, tênis bonito que vocês têm hoje, confortável para pôr no pé. Elas andavam de sandálias em ruas empoeiradas, elas trabalhavam no sol causticante, a maioria delas na roça, na fazenda, trabalhavam suado para ganhar o pão de cada dia, outros no comércio, outros no artesanato. Eram pessoas que trabalhavam, geralmente tinham famílias grandes com muitos filhos, né? E mesmo assim, com tudo isso, com toda essa vida trabalhosa, sem nenhum por cento do conforto que nós temos hoje, da velocidade que nós temos hoje, de poder chegar em andar 10 quilômetros de um carro em 10 minutos, 15, 20 minutos.
Elas vinham a pé, ou a cavalo, ou de jegue, ou de burro, ou de carroça, mas elas vinham congregar todos os dias. Você tem razão, irmão, eram outros tempos. No tempo de hoje, se aquelas pessoas vivessem no tempo de hoje, como está fácil congregar. Se no nosso tempo era difícil congregar, nesse tempo está fácil congregar. Será que a facilidade e o conforto fez bem para nós? Será que a facilidade e o conforto fizeram bem para a nossa vida espiritual? Porque quando não tinham essa facilidade, quando não tinham esse conforto, tinham muito mais espiritualidade. Hoje, com todo esse conforto, está todo mundo aí, tá? Cantando o hino nacional aí, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. E não tem aquele afã, aquele desejo de congregar. Quando Davi falava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos hoje dizem assim: ei, hoje já tem congregação de novo, já teve domingo, já tem hoje de novo. Quando Davi escreveu: olha, como é bom, Rinematov, como é bom para irmãos unidos viverem juntos. E ali falava da congregação, é como óleo derramado sobre a cabeça e que desce pela barba, a barba de Arão e vai até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre os montes, as colinas de Sião. Ali derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quantos crentes hoje têm prazer em festas, como não tem prazer na congregação? Querem estar em festas. E tem gente que até fala: não fui na congregação porque eu tinha uma festa para ir. Eu tinha um compromisso, o compromisso era a festa. O compromisso dele é com a festa, não é com a congregação. A congregação é se não tiver festa. Então, nós temos que no final de ano, todo final de ano, avaliar esses conceitos e avaliar essa escala de valores, avaliar aquilo em que você dá mais valor. Você dá mais valor naquilo que é o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E congregação é coisa para quem o tesouro é Jesus. Para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Congregação é muito importante. Nesses capítulos 9, 10 e 11, hoje foi o 10, né? Paulo traz orientações sobre a congregação. E combinando com o nosso tema, edificação espiritual, congregação tem que ser lugar de edificação espiritual. Infelizmente, nós temos que dizer isso, que tem muitas congregações hoje em dia por aí, que não estão trazendo nenhuma edificação espiritual. Está trazendo muito show, muito barulho, muito emocionalismo, mas não está trazendo edificação espiritual. A congregação é para trazer edificação espiritual. Aleluia. Esse bloco aqui de 3 capítulos, 9, 10 e 11, está dividido assim. No capítulo 9, que nós vimos sábado passado, o título é, Ministros. Paulo deu orientações acerca do pastor, do ministério pastoral, que é colocado por Deus à frente do povo de Deus, à frente do rebanho de Deus. Pastor é algo instituído por Deus, tá? Instituído por Deus. Ministério pastoral é instituído por Deus. Deus quis que o seu povo fosse
pastoreado, mas por pastores segundo o coração de Deus. Onde que está esse versículo? Jeremias 3,15. Muito bem, Marlene. Jeremias 3,15 é o pastor segundo o coração de Deus. Eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, disse Deus através de Jeremias, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Com conhecimento e com inteligência. Para trazer o quê? Edificação espiritual. A razão da existência do ministério pastoral é trazer edificação espiritual para as ovelhas de Deus, para o rebanho de Deus. Pastor não é dono do rebanho, pastor não é dono de igreja, o único dono é Jesus. Pastor é ordenado por Jesus para edificar o seu rebanho, o rebanho de Cristo Jesus. Infelizmente hoje, nem todo pastor é um edificador, nem todos os pastores edificam o rebanho de Deus. Tem título de pastor à toa, porque não está fazendo nenhuma edificação na igreja de Cristo. Não são pastores segundo o coração de Deus. E hoje nós entramos nesses dois últimos capítulos deste bloco, o capítulo 10 e o capítulo 11, cujo título é, diga, membros. O 9 falou dos pastores e o 10 e o 11 traz orientações para os membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, da qual o pastor também faz parte. Então, dentro desses dois capítulos, o 10 e o 11, a orientação para os membros da igreja de Cristo é essa aqui, ó. No capítulo 10, que é o nosso capítulo de hoje, diga, recepção da palavra. Como membros do corpo de Cristo, nós congregamos, nós viemos à congregação para, diga, receber a palavra de Deus. Aleluia. Olha, você não veio aqui para receber bênçãos, nem favores de Deus. Você veio aqui para receber a palavra de Deus. E aí, ao receber a palavra de Deus, é que você vai receber então bênçãos e favores. Tem gente que não vem congregar pela palavra, vem congregar por bênçãos e favores. Deus não gosta disso. Eclesiastes capítulo 5, aproximar-se para ouvir é melhor do que fazer sacrifícios de tolos. Aproximar-se para ouvir, para receber a palavra de Deus. A primeira prerrogativa dos membros da igreja de Cristo é que são membros para receber a palavra. Diga, recepção da palavra. Estamos vivendo em tempos em que crente de hoje não recebe mais palavra, não gosta de palavra, como Jeremias disse em Jeremias capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Gente que não gosta da palavra de Deus, também não gosta de Deus, e Deus também não gosta deles, eles não estarão no céu. O céu é para quem tem o seu prazer na palavra de Deus, quem ama receber a palavra de Deus. É isso que nós estamos vendo hoje no capítulo 10. E na semana que vem, pela graça de Deus, sábado que vem, tá bom? Sábado que vem vai ser dia 28. No dia 27, sexta-feira, vamos ter aquela oração especial. Quero fazer uma última sexta de oração com vocês aqui, dia 27. Quem quiser orar comigo pode vir 7h30 em ponto. E dia 28, que é sábado que vem, o capítulo 11 traz a seguinte orientação aos membros do corpo de Cristo. Diga, celebração da palavra. Aleluia. Olha só, receber a palavra, capítulo 10, celebrar a palavra, capítulo 11. É isso que acontece numa congregação. Quando nós estamos cantando, orando, nós estamos celebrando, cantando, orando, dizimando,
ceando no dia de ceia. Tudo isso é celebração da palavra, tá? Celebração da palavra. Celebrando a palavra. E sentados para ouvir, como vocês estão agora, é recepção da palavra. Nós recebemos a palavra e nós celebramos a palavra. Amém? Então hoje nós estamos no capítulo 10, diga de novo, recepção da palavra. Esse capítulo 10, ele tem uma introdução e um desenvolvimento aqui, ó. A introdução dele, os 13 primeiros versículos, diz que nós estamos sendo edificados sobre, diga, a mesma pedra. A mesma pedra que os da antiga aliança também receberam. A mesma pedra que é Cristo. E do 14 ao 33, que nós nos alimentamos da, diga, mesma mesa. A mesma mesa que Davi disse no Salmo 23, que ele nos prepara uma mesa na presença do inimigo, na presença do adversário. A mesma mesa, a pedra é a palavra, a mesa é a palavra. O alimento é a palavra. Essa palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Glória a Deus. Antes de ver o versículo de hoje, né? Eu gostaria de ver com vocês também, como eu já vi o versículo 23 aqui, de ver com vocês o versículo 13, rapidamente o versículo 13, que fala sobre tentação, tá? Fala sobre tentação. Olha, não existe para nenhum de nós, Deus não permite para nenhum de nós que o diabo nos tente além das nossas forças. Entendeu isso aqui? Essa é a promessa do versículo 13. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ok? Não é que não existam tais tentações. Existem tentações que, se vier sobre mim, Deus sabe que eu não vou resisti-las. Então Ele não permite que eu seja tentado com elas. A mesma coisa acontece com cada um de vocês. Deus sabe qual tipo de tentação seria fatal para você e você cairia nela. Deus não permite que você seja tentado com ela. Deus só permite que cada um de nós seja tentado com aquilo que nós podemos suportar e vencer. Aleluia. Mas tem um outro porém. Aliás, são dois poréns. O primeiro porém foi o que Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só, aqui em 1 Coríntios 10, 13, está falando de tentações que vêm até nós. Mas em Mateus 26, 41, Jesus está falando de tentações que você vai atrás dela com as suas próprias pernas. As tentações que vêm a nós, Deus não permite que venha nenhuma acima das nossas forças. Mas quem não está vigiando e orando direito sobre a sua vida, sobre a sua conduta, poderá dar passos errados e entrar numa situação onde será tentado além da sua força. Então vigiai e orai para não entrar nessa situação de tentação irresistível. Tá? Não entra nessa. Uma vez uma pessoa que nós oramos por essa pessoa e era um rapaz, ele foi liberto do alcoolismo, ele era alcoólatra. Quando ele se viu liberto do alcoolismo, não tinha mais nenhum desejo de beber, nada disso, Jesus libertou ele completamente. Por conta própria, sem falar nada com ninguém, ele resolveu fazer um teste.
e foi lá para o bar onde ele costumava beber. Ele foi lá só para beber refrigerante. Saiu de lá em coma alcoólico. Teve que ir para o hospital, saiu de lá em coma alcoólico. Depois que ele voltou assim, ele... pastor, eu pensava que eu era forte. Eu falei, agora você sabe que você é fraco? Forte é o Senhor, que te tirou disso para você não entrar lá de novo. Que você foi entrar lá para quê? Então vigiai e orai para que não entreis, porque você pode entrar em tentação, que vai ser irresistível, para você vai ser mais do que as suas forças. Esse é o primeiro porém. E o segundo porém é que Tiago escreveu em Tiago capítulo 1, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria inclinação. O diabo nunca vai tentar você em alguma coisa que ele sabe que você nunca vai cair. O diabo só tenta você e a mim naquilo que ele vê que há possibilidade de cair. Porque essa possibilidade está na concupiscência, na inclinação pessoal que cada um tenha, que nós temos que vencer no nosso processo de santificação. Por isso Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E essa luta é a que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nós temos agora a obrigação espiritual e a responsabilidade espiritual de nos fortalecer espiritualmente para vencer a concupiscência da carne, para vencer as nossas próprias inclinações para o pecado. Isso só é possível mediante edificação espiritual, edificados na palavra. E isso nos leva aos 2 versículos que o Senhor me deu para essa noite. Foram esses 2 versículos aí, ó, o 3 e o 4. Falando das pessoas lá do Antigo Testamento, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Repitam vocês bem forte. Aleluia. Transformando essa linguagem metafórica que foi usada aí por Paulo, né, numa linguagem bem clara, eles receberam a palavra de Deus. Essa palavra é Cristo. Cristo é essa pedra, Cristo é essa palavra. Jesus é a palavra de Deus. E diga a última frase aí: e a pedra era Cristo. Eu sublinhei Cristo ali, né? Veja como o que Paulo escreveu aqui concorda plenamente com o que Jesus disse em Mateus 16:18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repitam. Vamos reler esse versículo de algumas maneiras. Quando Jesus diz sobre esta pedra, Jesus está falando assim: sobre mim mesmo. Eu, Jesus, sou a pedra. Sobre mim mesmo, que sou a pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra forma de ler: sobre essa pedra, que sou eu mesmo,
a palavra de Deus viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque é uma pessoa viva, é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Sobre essa palavra, que sou eu mesmo edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, Jesus é a pedra. Pedra aqui representa fundamento, o fundamento de um edifício. O verbo edificar vem de construir um edifício, e um edifício tem que ser construído sobre uma estrutura, tá? sobre uma estrutura estável, um fundamento estável. Esse é o significado de ser Jesus aqui, a palavra de Deus, ser a pedra sobre a qual nós somos edificados, a palavra sobre a qual nós somos edificados. De vez em quando eu falo para vocês o que aconteceu aí nos últimos 44, 45 anos, né, na face da terra, com o protestantismo, com a reforma protestante, o protestantismo em geral. O diabo teve uma grande vitória nesses últimos 45 anos. O diabo conseguiu colocar na cabeça dos crentes uma separação entre Jesus e a palavra. O diabo conseguiu convencer muitos crentes, incluindo pastores e denominações inteiras, que Jesus é uma coisa e a palavra é outra coisa. E aí esses crentes formados neste engano, eles dizem que amam Jesus, mas eles não gostam muito de palavra, eles não aguentam muito a palavra, eles não suportam muito a palavra. E olha, eu fiquei escandalizado uma vez quando um crente, o filho de um pastor, disse para mim assim: eu odeio palavra. Mas dizia que amava Jesus. Esse Jesus que eles amam é falso. É um daqueles falsos cristos que Jesus falou que ia aparecer. Muitos falsos cristos iam aparecer. Dentre esses falsos cristos, estão esses cristos aí que não são a palavra. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Jesus e a palavra não são duas coisas diferentes. É uma única coisa, é uma única pessoa. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Jesus Cristo é a boa nova de Deus. Jesus Cristo é a doutrina de Deus. Jesus Cristo é a verdade de Deus. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Ele disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. E em João 14:6 ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e é sobre essa palavra que ele edifica. Ele mesmo é quem edifica, tá? Diga aí, a minha igreja. Por que ele não colocou no plural, as minhas igrejas? Ele colocou no singular, porque ele está levando em consideração aqui, sabe quem? Somente os que obedecem à palavra. Somente os que obedecem à palavra. Quando Jesus resumiu a doutrina do reino de Deus no sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que ficou bem compilado em Mateus, em 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, ele assina o Sermão da Montanha com
esta dupla comparação. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente, o homem sábio, o homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificado sobre a rocha é receber a palavra e obedecer a palavra. Praticar a palavra é obedecer a palavra. São esses que obedecem a palavra que Jesus chama de minha igreja. Essa igreja aqui de Mateus 16, 18, não é nenhuma igreja com placa, não é nenhuma igreja denominacional, institucional, humana, não é. Muito menos igreja católica. Igreja católica quer pegar isso aqui e dizer que essa igreja é a igreja católica. Não. Essa igreja aqui são aqueles que obedecem. Quando Jesus, sentado à direita do Pai, olha para a terra, a única igreja que ele enxerga são aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e obedecem e praticam a palavra. Estes aí, Jesus ora por eles e fala para o Pai: essa aí é a minha igreja, que é a minha noiva, que ele vai receber para ser a sua esposa, a esposa do Cordeiro. Tá? A maioria dos crentes ouvem palavra, já aprenderam palavra, já ouviram palavra, mas teimam em não praticá-la, teimam em desobedecê-la. Eles edificam sobre a areia, e Jesus disse que grande será a ruína deles. A casa vai cair, porque são crentes sem base, são crentes sem fundamento, não estão fundamentados na palavra. Esses crentes aí estão sendo, sim, destruídos por falta de conhecimento, como Deus disse em Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de edificação espiritual, porque o único elemento que proporciona a edificação espiritual é a palavra de Deus. Para quem nela medita de dia e de noite, para quem vem em uma congregação como essa para receber a palavra e praticá-la e obedecê-la, é ao praticar a palavra, é ao obedecer a palavra que você é a igreja de Jesus, e Ele mesmo te edifica sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre esse fundamento que é Ele mesmo, a palavra de Deus. E as portas do inferno, as mentiras do diabo, as artimanhas de Satanás, as armadilhas do diabo, não, as tentações do diabo não prevalecerão contra você. São essas pessoas que obedecem a palavra de Deus que Paulo as denominou em Romanos 8, de uma palavra que muita gente gosta, porque ela tem assim um caráter triunfalista, né? Somos mais que vencedores. Não, senhor. Os mais que vencedores são os que recebem e obedecem a palavra. Quem não obedece a palavra não é mais que vencedor, não, é mais que fracassado. É mais que derrotado na vida espiritual, porque a sua carne o derrota, o seu pecado o derrota, o mundo o derrota, Satanás o derrota. Que crente é esse mais que vencedor? O mais que vencedor é o que vence. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o justo viverá
pela fé. E viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Aleluia? Foi bem compreendido isso? Aleluia! É assim que somos edificados. O texto que nós vimos, se referiu ao povo do Antigo Testamento, que recebeu também palavra de Deus. Olha, e receberam a palavra de Deus, aquele povo que saiu do Egito, eles ouviram de forma audível a voz de Deus falando no Monte Sinai. Eles viram a glória de Deus fazendo o Monte Sinai fumegar, a fumaça subia longe, o monte queimava, e Moisés entrava naquele fogo e aquele fogo não matava ele, porque ele estava recebendo ali a palavra de Deus. Por 3 anos eles ficaram acampados ali, vendo aquela chama incendiar o Monte Sinai. E Deus falando com eles. A carta aos Hebreus diz que era um tremendo espetáculo. E aí Paulo escreveu aqui uma realidade que aconteceu no Antigo Testamento. Apesar de terem recebido a palavra de Deus, diretamente da boca de Deus, eles não agradaram a Deus. Deus não se agradou deles, porque eles não praticaram a palavra. Eles desobedeceram. Olha o versículo 8, eles cometeram imoralidade. Aí fala aqui alguns, alguns deles cometeram imoralidade, mas era quantos morreram? 23 mil. 23 mil morreram. 23 mil morreram por cometerem imoralidade. Outros morreram porque colocaram Deus à prova. Eu tenho que colocar Deus à prova. Não se coloca Deus à prova não, hein? Nem na questão de dízimos e ofertas, como falou lá em Malaquias, aquilo era para o Antigo Testamento. Hoje não colocamos Deus à prova. Colocar Deus à prova é pecado, e por colocarem Deus à prova, foram mortos pelas mordeduras das serpentes. Por serem murmuradores, ficaram murmurando, foram destruídos pelo anjo exterminador que Deus mandou. Deus mandou um diabo lá, um demônio, destrói esses murmuradores aí. Não era o Schwarzenegger não, era um espírito maligno. Destrói esses murmuradores. Deus não se agradou deles, por quê? Porque receberam palavra para terem edificação espiritual, mas não obedeceram, não praticaram. E a palavra que eles receberam, é a mesma pedra, e diga, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. Aí Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 10, que o que aconteceu com eles é exemplo para nós que estamos agora no fim dos tempos, que estamos no fim dos séculos. Se eles lá no início, por não obedecerem, foram castigados, nós agora no final, quando Deus já falou tudo o que Ele queria falar para nós aqui na terra, aqui na palavra, nós que já temos a palavra aqui, em todas as línguas do mundo, em todos os idiomas do mundo, nós que já temos a palavra de Deus completa em nossas mãos, o que Martinho Lutero disse, sola Escritura, somente a Escritura, é a nossa prática e a nossa fé, é a nossa vida, nossa origem de fé e prática, é daqui que vem a nossa fé e a nossa prática, é da palavra de Deus. Se não praticarmos, se desobedecermos, cuidado. Aí a carta aos Hebreus diz, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. A edificação espiritual, então diga, receber e obedecer. O quê? A palavra de Deus. Aleluia.